E Mu claramente é obcecado por Nefertari de Lili. E mesmo 900 anos depois, com todo o poder e tempo do mundo, ele ainda não sabe a verdade. Mas e se eu te falasse que isso está diretamente conectado ao mistério do abismo? De onde vêm os poderes de Mu? Como os Gorosei se regeneram, teleportam? Como os Cavaleiros Sagrados são imortais? E, principalmente, da onde vieram os poneglyphs? Certamente você já ouviu falar sobre o mito da Caixa de Pandora, um objeto dos deuses deixado para trás que, ao aberto indevidamente, libertou todas as maldições sobre a humanidade. E depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas o que nem todo mundo lembra é que a Pandora esqueceu uma coisa dentro da caixa. Hoje, vamos discutir sobre como a relação entre Mu, Lili, os poneglyphs e o abismo espelha perfeitamente um dos mitos mais famosos e trágicos da Grécia Antiga. Então, fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, linkzinho na descrição, essa teoria é bolada. Eu adicionei algumas coisas aqui, tragédia grega, Caixa de Pandora, vota na gente no IBEST, era um bait, não vou falar nada disso, deixa o like, se inscreve, vota na gente no IBEST. Pedi 3 coisas, tu vai deixar o like, se inscrever e votar na gente no IBEST? Por favor, tô me humilhando, link na descrição. Alanzito, chama a vinheta agora. Os poneglyphs são mega misteriosos. Para começar, eles são indestrutíveis, o que já é super suspeito. Inclusive, a essa altura, já tem teorias de que eles são envoltos de haki, que carregam almas de pessoas do passado, e até que o martelo do Loki é um poneglyph. Mas isso em específico não é importante para esse vídeo. Na verdade, a gente vai lá pro capítulo 1085, na Sala do Trono, junto com o Rei Cobra e o Imu. Em um momento em que ele claramente perde um pouco a compostura, Imu acaba deixando escapar 2 dicas super interessantes. 1. Ele diz que a Lili cometeu um erro, uma falha. E 2. Esse foi o erro que espalhou os poneglyphs pelo mundo. E tem até um terceiro detalhe, que é o Imu chamando os poneglyphs de relíquias. O que pode parecer bobo, mas na verdade corrobora um ponto importante para a teoria. Então não esquece disso por enquanto. Ok, Imu considerou um erro, incompetência por parte da Lili, que acabou espalhando os poneglyphs por aí. Isso já indica que eles estavam trabalhando em conjunto e que também ela tinha a posse dos artefatos. Inclusive, provavelmente todos ou quase todos os que existiam, até porque com certeza existem vários poneglyphs espalhados pelo mundo de One Piece, que certamente ninguém deve ter achado ainda. Mas para um erro ou acidente ter acontecido, ela tinha que estar fazendo alguma coisa que fosse gerar esse resultado. Algo que faria sentido com que Mu acreditasse e pudesse gerar o que ele descreveu como o resultado mais catastrófico possível. Catastrófico a ponto dele duvidar da própria Lili, que parece uma coisa difícil para o Imu. Então a gente certamente pode especular que a Lili poderia estar fazendo experimento nos poneglyphs, que de novo, atualmente são considerados artefatos históricos mega interessantes e que na época já eram considerados relíquias. Porque o Imu tá falando no presente, mas ele é uma pessoa de 900 anos no passado, então se algo é chamado de relíquia por uma pessoa de 900 anos atrás, pode ter certeza que é mais antigo ainda. Provavelmente a Lili era uma cientista, pesquisadora, arqueóloga ou até possivelmente uma figura religiosa, uma ocultista que estava buscando entender o seu objeto de pesquisa. E isso é interessante porque nessa teoria a gente tem que se imaginar no mundo de One Piece há 900 anos atrás. O capítulo 1138 confirmou que houveram outras guerras e apocalipses antes do século perdido. Segundo os textos Harley, o primeiro mundo acaba envolvido por morte e escuridão. A gente não sabe exatamente que forças foram responsáveis por essa tragédia, mas fica nítido no texto que existiam criaturas mitológicas de poderes abissais lá na antiguidade do planeta azul. O que nos leva ao capítulo 202, adentrando os túmulos ancestrais de Alubarna, junto do Rei Cobra e a Miss All Sunday, Nico Robin. Na versão colorida dá pra ver nitidamente algumas inscrições que lembram hieroglifos, logo acima da tumba, realmente dando a impressão de ser uma decoração fúnebre representando a história ou mitos ancestrais de Alabasta. Entre essas 2 criaturas, uma figura com chifres parece estar sendo contida no meio, algo que podemos interpretar claramente como um ritual de selamento, e com a imagem dos chifres, o ritual do selamento de um demônio, diabo ou uma representação de um poder maligno. E como uma descendente da linhagem Nefertari, provavelmente naquela época a Lili tinha acesso a conhecimentos antigos que a tornassem capaz de estudar poderes que acreditavam ser proibidos, que acreditavam estar selados por forças maiores. E a gente não pode esquecer o contexto da guerra.
Imu e Lili deviam estar trabalhando juntos para tentar derrotar um reino antigo que, por todas as métricas, era poderosíssimo tecnologicamente, hiper avançado para a época. Para mim faz todo sentido que eles foram buscar a solução no oculto, no que no passado era o poder que dominou e acabou com o planeta azul. Mas quem brinca com fogo, às vezes, acaba se queimando. Quem sabe entre os poneglyphs ou até mesmo numa biblioteca secreta houvesse algum manual ou ritual descrevendo o abismo, um poder antigo que era da mesma época onde o planeta azul acaba consumido por escuridão e morte. Se até hoje Imu não sabe o que aconteceu, talvez realmente tenha sido um erro, um acidente. Lili, tentando estudar e compreender os poderes malignos do passado, acabou libertando algo muito maior e mais imparável do que qualquer pessoa poderia imaginar. Em um acidente trágico, a caixa de Pandora foi aberta. E isso pode explicar exatamente o que aconteceu com o Imu. Os Gorosei explicaram que depois do fim da guerra, os 20 membros fundadores da aliança fizeram um pacto perante o trono vazio, entregando simbolicamente suas armas e ascendendo a Marijoá, para viverem eternamente como dragões celestiais. No entanto, como a gente viu no capítulo 908, os Gorosei resmungando, uma família se negou, os Nefertari. Mas, em contrapartida, se 19 famílias fizeram um pacto, então o próprio Imu também fez esse pacto. Seja por teatro ou não, ele jurou nunca se sentar no trono vazio. Então, por que ele quebrou esse juramento? Talvez, quando a Lili libertou o poder maligno do abismo, esse mesmo poder tenha possuído o corpo de Imu. Guiado por essa força oculta, isso explica por que ele faz de tudo para que não estudem os poneglyphs e não descubram a verdade sobre o mundo. Ele se transformou, literalmente, em um demônio. Isso se encaixa perfeitamente com a temática do Rei do Mundo, com a vibe de poderes demoníacos, com a vibe de pacto do diabo, tudo que Imu carrega na obra. Um poder ilimitado, mas que, derivado do pacto, sempre cobra o preço final. Como a gente viu cobrar de Jay Garcia Saturno, que ficou literalmente só o osso. Como diria Imu-sama, The Life Snakes. Mas isso explicaria também o destino de Lili. A conversa entre o Rei Cobra e Imu confirmou que o Rei do Mundo não matou a Lili. Na verdade, confirmou que ele não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Isso pode ser mais uma dica sobre como o experimento do abismo deu errado, o que deixa uma brecha curiosa. Quem sabe Lili não morreu, mas simplesmente caiu no abismo. Ela vive talvez entre a vida e a morte, presa no tempo por um poder ancestral que certamente eles não tinham capacidade de controlar. E não foi só ela, os poneglyphs também caíram juntos, se espalhando através do abismo para lugares completamente aleatórios de um mundo que tinha acabado de passar por uma guerra que mudou completamente a geografia global. A perseguição de Lili pela verdade, o seu acidente fatídico que pode ter salvado o mundo, é algo que o Oda pode usar para exemplificar casos da vida real de cientistas e pesquisadores que arriscaram a própria vida para tentar entender melhor o mundo ao seu redor. Uma das cientistas mais importantes da história se chama Marie Curie, a primeira mulher ganhadora do Prêmio Nobel pelo seu trabalho sobre a radioatividade. Suas contribuições científicas mudaram o mundo para sempre e salvaram um número incontável de vidas. Mas a sua pesquisa provavelmente também custou muito da sua saúde, já que a sua morte em 1934, aos 66 anos, é ligada a doenças causadas pela sua exposição à radioatividade, justamente a fonte do seu trabalho. No capítulo 1140, descobrimos sobre a existência da Marca do Abismo, que é justamente o único jeito de usar esse poder de maneira controlada. Então, se isso já é bem estabelecido, provavelmente envolve também a pesquisa de Lili e o entendimento do Imu dos seus próprios poderes e habilidades. Ser uma marca que a pessoa carrega também lembra, claro, a marca que envolve a família Nefertari, a marca que a Vivi deu para os chapéus de palha. E a gente sabe como Oda ama simbologia. No capítulo 127, lá em Little Garden, vemos o Crocodile brincar com uma flor, um lírio do deserto, ou em inglês, lily. Com os poderes da areia, a flor se desintegra, de um jeitinho que lembra muito os Cavaleiros Sagrados e os Gorosei se desintegrando quando tomam dano. Talvez, desde o início, Alabasta escondesse os poderes do abismo, já que a líder do clã Nefertari foi a responsável pelo mundo os descobrir novamente. Mas o que é o abismo? É um universo paralelo, uma dimensão? Quem sabe a dimensão da escuridão que o Barba Negra acessa através da Mia Não sei. Tudo isso ainda é um mistério.
O mito da caixa de Pandora tem uma parte que pouca gente lembra porque não é tão usado para metáforas e também não é tão usado no linguajar coloquial. Depois de abrir a caixa, que no mito original na verdade é um jarro, a Pandora vê as maldades, as maldições, as loucuras saindo, e aí ela corre para fechar, deixando uma coisa presa dentro da caixa. E essa coisa é justamente a esperança humana. Durante milênios, historiadores, filósofos, tradutores, intérpretes, especialistas discutiram qual era o sentido desse conto, desse mito. De um lado, uma mensagem otimista que dizia que, apesar de tudo, apesar de todos os traumas da humanidade, todo o caos, toda a maldade jogada, ainda existia a esperança. E outra interpretação, que é um pouco mais trágica, versa que Pandora prendeu a última esperança da humanidade, libertando apenas os seus maiores pesadelos, o seu maior caos. Então, para nossa teoria, assim como os pensadores pelas eras, também podemos interpretar dos dois jeitos. Lily se perdeu para sempre, consumida pelo abismo, para nunca mais ser vista. Ou talvez Lily ainda está viva, presa no tempo, na dimensão do abismo, esquecida, mas ainda com esperanças de que o mundo esteja melhor. A gente não pode esquecer, a Lily deixou uma mensagem para ser passada de geração em geração que a gente ainda não viu completamente. E ela envolve ela envolve os inimigos naturais de Deus, como o próprio Corazon menciona. Existe aí algo que ela descobriu que acabou não conseguindo agir sobre. Mas, ao mesmo tempo, os poneglyphs sumiram, ela sumiu também, e aparentemente a marca do abismo ficou. Eu tenho quase certeza que, de alguma maneira, Imu cooptou um poder do primeiro mundo, um poder demoníaco ancestral, mas a maneira que ele fez isso é muito curiosa. Se ele fosse acidentalmente consumido por um demônio, libertado pela pessoa que ele mais confiava, talvez seu interesse romântico, talvez até sua parceira, esse tipo de tragédia seria perfeitamente One Piece e seria um ótimo motivante para um maior vilão da história. A origem do vilão! Galera, é isso. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral, linkzinho na descrição, bota a gente no Invest. Em breve mais novidades, um beijo, um queijo e valeu! Pó de palha secreto. Galera, a caixa de Pandora tá aberta aí, o bagulho tá louco. E é isso, tô vendo uma peça de teatro, espero que seja boa, espero que seja cool. Vou fazer ressonância magnética no meu pezinho domingo, só consegui marcar lá. Amanhã eu vou fazer o psicotécnico do Detran. Tô zoando, é o bagulho de visão. E é isso, galera. Tamo junto, um beijo, um queijo e valeu!